Agora vou falar, este será o artigo número 2, sobre a Constituição da República. Eu tenho aqui um livro que é a Constituição da República. Poderá não ser a última revisão, mas tanto faz, porque aquilo que eu vou falar são sempre as coisas fundamentais que nunca irão ser alteradas. Por que é que eu ensino isto? Porque muita gente já perdeu por completo o respeito dos governantes e da justiça e já nem liga nenhuma aos partidos, porque se votam para um partido, ele vai fazer coisas abomináveis, então ele vota para o outro e que promete isto, aquilo, aquilo outro, e no final são todos iguais. E assim as pessoas estão sem alento, estão desencorajadas, desistiram, não veem como é que podem mudar as coisas. Eu tenho boas notícias. Realmente, cada vez vemos mais notícias, felizmente, de como cargos públicos estão ocupados, na grande maioria dos casos, em Portugal e nos outros países, por pessoas que são ladrões, são corruptos, são maus, falsos, mentirosos, tudo isso. São pessoas que até manipulam a imprensa e rádios e televisões, que já não dão notícias, mas dão propaganda. Há muita coisa que você não sabe porque eles não mostram. Essa que é essa. E, portanto, a boa notícia é esta, que embora que realmente o mundo esteja cheio de políticos corruptos, os grandes culpados não são os políticos, são os juízes. Porquê? Porque eles são, num Estado de direito e democrático, como é o nosso caso, o órgão que podíamos chamar do Conselho Fiscal, que deve fiscalizar os atos do governo, para que eles não usurpem do poder, para que eles não roubem, para que eles não pratiquem ilegalidades. E é aqui mesmo que reside o grande problema em Portugal. Os juízes não fiscalizam coisa nenhuma, não cumprem com a sua chamada, com os seus deveres. Para entender, eu vou explicar mais uma vez aquilo que já falei a semana passada. Um país como o nosso é uma república, é um Estado de Direito, quer dizer que se fazem as coisas pelas leis. E a gente vê, através das notícias, comentadores políticos, sempre o contrário. Veja bem, não é bem assim, tal, há várias interpretações. Não, não há nada de várias interpretações, há só uma que é a lei. E a Constituição é a lei acima de todas as leis. De tal maneira que, diz aqui assim no artigo 3, portanto, veja só, o artigo 3, primeiro diz no artigo 2, 1 e 2, que os donos do país somos nós, o povo. E que no artigo 3, que o Estado se subordina à Constituição. O Estado, o Governo, tem que estar sujeito a estas leis. Depois diz que a validade das leis e dos atos do Estado e dos atos de qualquer entidade pública só são válidos se estiverem de acordo com estas leis básicas. E aqui é que está o grande problema. Há muitas leis que não são válidas. Há muitos atos do Estado, do Governo, de entidades públicas que são contrárias à Constituição. E os juízes são supostos de nos defender. Por isso, diz aqui no artigo 202 que os tribunais são órgãos soberanos. Soberano quer dizer que é independente, quer dizer que não está sujeito ao governo. Logo aqui está um grande crime em Portugal. Os governantes mandam nos juízes, os juízes se deixam mandar, os juízes são escolhidos pelo governo. É a mesma coisa que o clube de futebol, ele é que é o dono do árbitro, e o árbitro apita conforme o dono disser. Portanto, por isso eu digo que os juízes são corruptos, logo à nascença. Depois diz assim, que na administração da justiça, eles fazem justiça em nome do povo. E aqui está outro crime. Os juízes não podem fazer justiça em nome do governo. Não estão lá para representar o governo.
mas você vê que eles sempre defendem o governo, defendem as leis do governo, impõem a toda a força as leis do governo, mesmo que elas sejam inválidas. E é precisamente o oposto. É crime. É corrupção, prostituição. E depois diz que na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos do cidadão. A maior parte dos direitos do cidadão são pisados. Quando, por exemplo, o governo fez contratos escondidos e bloqueados, secretos, isso é um grande crime. Não pode fazer isso. E quem nos defende não defende. Está a ver? Depois, por exemplo, os direitos legalmente adquiridos, ninguém sabe quais são, ninguém os defende, mas devia defender. E devia reprimir a ilegalidade destas matérias. De tal maneira que os juízes, a maior parte dos juízes não sabe as leis. Sabe as leis inferiores, nem sequer se apercebem que muitas dessas leis não são válidas ao acordo da Constituição, porque foram ensinados de propósito, erradamente. E quem me ensinou isso foram os juízes, 3 a 4 juízes do topo, que é isso que eles fazem nas universidades. Então, o que é que vai mudar? É o povo saber essas malandrices, até que os juízes vão ter medo de eles próprios serem presos. Veja aqui uma coisa interessante. Eu vou pedir que passem no ecrã uma imagem de uma fotografia, que é uma fotografia do... Passem lá a fotografia. Que é do... Exato. Está aqui uma imagem de uma fotografia oficial do governo, tirado no dia da cerimónia da abertura do ano judicial. E aqui vemos, logo à esquerda, um bispo católico e depois a seguir alguns órgãos do governo e os juízes principais. Os juízes principais de Portugal. Qual é o problema desta fotografia? É que já aqui a gente está a ver que logo no primeiro dia em que eles se apresentam ao serviço, eles cometem um crime contra a Constituição. Qual é o crime? O crime é este. Portugal é um Estado laico. O governo não pode chamar religião nenhuma para nenhum ato oficial. Está a ver? E o que é que eles dizem? Pode pôr a minha cara outra vez. Eles costumam dizer assim: não, mas temos a concordata. Senhor doutor juiz, em parte nenhuma da Constituição está escrito concordata. A concordata é um acordo entre países. Entre o país do Vaticano, que é um país, e Portugal. Mas com que lá até que o senhor, no primeiro dia da cerimónia, põe lá um representante de um governo. Bem, isso punha os chineses, os japoneses. Não, é porque os senhores são corruptos. Dizem ao povo que não pode e pode fazer isto, pisam o povo com as leis, reprimem o povo à mínima, mas vossas excelências não fazem a base das bases da Constituição. É disso que o povo vai saber, e é isso que vai tirar muito juiz corrupto desse lugar e ser substituído por juízes honestos que os há também. Glória a Deus. Amém. Quando os juízes permitem que se cortem os salários ao povo, que se cortem e não se paguem as pensões e como é que se diz? As reformas. Isso é crime contra o povo. Porque nenhuma lei do passado, o contrato que o povo fez há muitos anos atrás com o governo, não pode ser anulado. Mas os juízes fecham os olhos. E por outro lado, com os acordos ilegais, às escondidas, outro ato ilegal, que os governantes fizeram com instituições e bancos internacionais, isso não se pode mexer. E assim, o grande causador, o grande criminoso, são os juízes, que em vez de defender o povo, defendem os governantes e os atos ilícitos. Está a ver?
E isso é que é crime. Num país, o país funciona à semelhança de uma empresa. E tem 3 órgãos básicos, que é a Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é o conjunto dos donos da empresa. A empresa portuguesa, Portugal, os donos somos nós. Cada um de nós é um acionista, com uma ação única. E os governantes são o Conselho de Administração, escolhidos por nós, para servir a nós. Gerir os nossos bens, as nossas estradas, os nossos hospitais. Os irmãos estão a entender? Mas eles agem como se aquilo fosse deles. E os juízes fazem justiça para eles, não para nós. E o Conselho Fiscal é o órgão de uma empresa que deve fiscalizar os atos dos administradores. A ver? Para ver que eles não roubam os donos. E assim, os juízes deviam ser. Eles são, principalmente do topo, são os representantes do povo para fiscalizar os atos do governo. Não é só para aplicar as leis básicas. Os direitos fundamentais do cidadão, é isto que eu estou a falar. O Guterres está nomeado, felizmente, é um português, bem, é muito bom. E ele decretou nas Nações Unidas que das coisas que ele vai promover muito é os direitos fundamentais das pessoas. Mas aqui está. Os juízes passam a vida a usar as leis do resto chão, e as fundamentais, as mais importantes, as superiores a tudo, aquilo que até a Constituição diz que é de tal maneira violento violar isso, que é um crime contra a nação, contra o povo, pois os juízes não ligam nenhuma. De tal maneira é uma violência que é o próprio exército é suposto de defender o país, a integridade do país, se formos atacados, mas também é suposto de defender a Constituição. E é por isso que os jovens, quando vão para a tropa, juram bandeira e diz assim, como português e como militar, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República, servir as Forças Armadas e cumprir os meus deveres militares. É a verdade que eles são supostos fazer isso. Mas nem sequer o Estado-Maior português garante aos portugueses que a Constituição se cumpre. Há uns anos atrás, quando o Passos Coelho fez aquelas leis todas ilegais, deu aí um brado de todo tamanho, mas ficou tudo a mesma. Então, o que é que nós podemos fazer? É orar para que Deus remova esse juiz, por juízes honestos que os há, que vão defender o povo e a Constituição. Posso ouvir um aleluia? Vamos ficar de pé. Levantemos o braço para o céu e diga, Pai nosso, estás nos céus, teu nome seja santificado, tua vontade seja feita na minha vida, no nosso meio, no nosso país, como é feita no céu. Ó Senhor, substitui todos os governantes, todos os juízes, que não forem como deve ser, por pessoas honestas, porque as há, Senhor. E em Ti confiamos e acreditamos que estás a mudar Portugal e nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Estes artigos que eu estou a ensinar estão disponíveis na internet para que você possa dar aos seus amigos, para que você possa libertar mais pessoas. Há poder na oração. Não é por acaso que estamos a ver notícias interessantíssimas de pessoas que estão a ser presas, de muitos esquemas de medicina, etc, etc. Louvado seja o Senhor que está a ouvir as nossas orações. Aleluia. Estamos num mundo de hipocrisia. O senhor Juncker é o presidente da CEE. Quem é o senhor Juncker? Aquele que aparece sempre aí. Era primeiro-ministro de Luxemburgo. Foi ele o autor
paraíso fiscal em Luxemburgo. E tem a lata e o descaramento de andar a dizer aos outros que não pode haver paraísos fiscais. Ele beneficiou com impostos quase zero mais de 300 empresas gigantes em bilhões e trilhões de euros. Mas a nós, o povo português, grego e os outros, há que cortar salários e tudo para pagar as poucas vergonhas que eles fazem. E ele, em pleno parlamento da CEE, depois de ter sido desmascarado, diz que não se arrepende. Então, é esse assim o estado deste mundo. Por isso Jesus diz, raça de víboras. É o que Jesus chama essa gente. Chama-lhe de sepulcros caiados por fora. Seu doutor, isto, aquilo, aquilo outro, podres por dentro. Como é que se resolve? Andando com Deus. E vou dizer assim, que isto tudo são sinais do fim do mundo. Não vai ficar melhor. Exceto para aqueles que andam com Deus. Aleluia. Só há um escape. Só há um lugar onde neste planeta nós podemos viver em paz, prosperidade e sucesso. Só numa estrada, num caminho, mais nenhum. E o caminho é bem estreito. É o caminho de Deus. Só quem anda com Deus é que tem o poder de estar liberto destes poderes, dessas maldades, dessas influências, das maldições que esta gente provoca. Em mais nenhum outro lugar, uma pessoa pode ser bem-sucedida. Veja bem, as pessoas confiaram nos governantes, nos partidos políticos, na justiça, na CEE. A CEE é a nossa salvação. E eles são ladrões. Eles, entre eles, não quero entrar em detalhes, mas entre eles decidiram qual é o povo que vai ser escravo e qual é o povo que vai ser o dono. É a verdade. Está tudo documentado. Está a ver? Então, só há um lugar onde você e eu podemos ter a certeza que vai tudo correr bem. É andar com Deus, estar com Deus, fazer o que Deus quer, estar no caminho de Deus. Aleluia.